nesta tarde sobre o tema Jesus Cristo é a única esperança, certo? E primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é esperança. Queridos, há dois conceitos para a esperança. A esperança pode ser uma crença. Na verdade, a esperança é uma crença emocional. É você crer que algo de bom vai acontecer na sua vida. Isso é esperança. É você crer, acreditar que no futuro, ou perto, ou a médio ou a longo prazo, as coisas vão acontecer da maneira que você espera, né? Então isso é esperança. Mas quando eu falo que Jesus Cristo é a única esperança, é que o crente precisa entender que a nossa esperança não deve estar nas nossas emoções. Aprenda isso. A sua esperança não esteja pautado nos seus sentimentos. Quando você está feliz, você tem esperança. Quando você está triste, você não tem esperança. Não construa sua vida esperançosa nesses dois pilares. Se eu estou bem emocionalmente, eu tenho esperança. Se eu estou mal emocionalmente, eu não tenho esperança. Quando eu digo que Jesus Cristo é a única esperança, é que a nossa esperança não deve estar pautada em um sentimento que brota no nosso coração. Mas a nossa esperança tem que estar pautada na pessoa de Jesus. A nossa esperança tem que estar pautada em Cristo, não nos nossos sentimentos. Ok? Então, a palavra esperança, no grego, é elpis. Elpis. E significa expectativa, esperança. E sabe o significado dessa palavra? Elpis. É antecipar. É você trazer ao seu coração antecipadamente algo bom que vai acontecer. É você crer que algo bom está por vir. Está por vir algo bom. Esperança. A palavra esperança também, a elpis, tem a ideia de bem-vindo. É você dando as boas-vindas àquilo de bom que vai vir sobre você. Ok? Então este é o significado de esperança. Elpis, bem-vindo, antecipar, trazer ao coração a alegria daquilo que vai vir. Esperança. A Bíblia diz lá em Romanos 12, no versículo 12, se eu não me engano, alegrai-vos na esperança. Vamos conferir? Romanos 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ok? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus. E eu quero falar hoje sobre um homem muito especial na Bíblia. É uma das pessoas da Bíblia que mais fala ao meu coração. Eu admiro muito essa pessoa. O nome dela é Natanael. Você já ouviu falar de Natanael? A sua história está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 45 ao 51. Natanael é uma das pessoas das histórias bíblicas que mais me encantam. Eu admiro muito Natanael. E você sabia que Natanael foi um apóstolo? Você sabia? Natanael foi um apóstolo. O nome Natanael significa Deus deu ou dom de Deus. O nome Natanael. E, queridos, desde o século IX, muitas pessoas identificam Natanael
com Bartolomeu. Não é uma afirmativa 100%, porque há controvérsias, mas há uma tendência de Natanael ser o mesmo Bartolomeu. Bartolomeu esteve classificado entre os 12 apóstolos de Jesus. E Natanael significa Deus deu, ou dom de Deus. Ok? Bartolomeu talvez não fosse o seu nome. Bartolomeu é bem provável, se estivermos certos nessa analogia de Natanael ser Bartolomeu, então Natanael era apóstolo, e Bartolomeu significava uma referência a seu pai. Bartolomeu, filho de Tomai. E alguns interpretam como filho de Ptolomeu, Bartolomeu. É o mesmo caso do cego que estava à beira do caminho em Jericó. Ele é conhecido como Bartimeu. Há aqueles que acreditam que o nome do cego não era Bartimeu, mas Bartimeu era filho de Timeu. Então, Bartolomeu seria filho de Tolmai, ou filho de Ptolomeu. Ok? Então, o nome é Natanael e ele era referido como filho de Tolmai, como Alexandre, Sandro, aí no sul da Bahia, filho de Joel. Ok? Eu sou Alexandre e Bar-Joel, vamos dizer assim, filho de Joel. Né? Então, Bartolomeu subtende-se que seria o mesmo Natanael. E Natanael, pelo que parece, ele tinha uma amizade muito próxima com Filipe. Alguns acreditam que aquela ordem dos pares dos discípulos, os 6 pares de discípulos que Jesus envia lá nos evangelhos, Bartolomeu estava próximo de Filipe. Então acredita-se que Bartolomeu era um amigo de Filipe. O Natanael era um amigo de Filipe. Natanael, ele era da cidade Caná, da Galileia, onde Jesus principiou os seus milagres, em Caná da Galileia. Foi lá em Caná da Galileia que Jesus fez a água ser transformada em vinho. Foi lá também, né? E, irmãos, o que torna Natanael especial? O que torna Natanael especial é que Natanael era um homem justo. Natanael, ele tinha um coração que não havia dolo. Jesus testemunha desse homem de uma forma maravilhosa. Lá em João capítulo 1, no versículo 47. Olha o que Jesus fala desse homem. Disse-lhe Natanael, versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O Senhor via naquele homem um homem justo, um homem que tinha um coração verdadeiro. Natanael era um ser humano incrível. Mas Natanael tinha um problema, irmãos. Quando nós analisamos, quando nós fazemos uma linguagem, uma leitura, melhor dizendo, uma leitura de Natanael, a gente percebe que Natanael estava sem esperança. As emoções de Natanael estavam sendo abaladas pelo momento que ele estava vivendo na sua história. Natanael, ele pode ser classificado como um homem sem esperança. Natanael não acreditava mais nos governantes do seu país. Natanael não acreditava mais na religião do seu país. Natanael não acreditava mais que pudesse aparecer algo ou alguém que mudasse aquela realidade. Natanael, ele tem como característica negativa a sua falta de esperança. Natanael, ele estava desesperançoso. Ele estava desmotivado. A Bíblia mostra que ele estava assentado debaixo de uma árvore.
João capítulo 1, versículo 45 diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí no versículo 46 ele responde: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Então, como Natanael, nós estamos atravessando um momento de falta de esperança. A gente está um pouco desanimado com o que vai ser do nosso Brasil, com o que vai ser do nosso mundo, diante dessa pandemia que nos assola. Além disso, tem outros problemas, a falta de esperança nos homens, nas coisas, em tantas coisas que produz desânimo no nosso coração. Mas Jesus Cristo, que é a única esperança, ele fez nascer em Natanael a verdadeira esperança. Como eu falei anteriormente, que a sua esperança ela não esteja nas suas emoções, que a sua esperança não esteja nas suas circunstâncias. Existe um hino do cantor cristão, ou existe um hino, um corinho no passado, que diz o seguinte: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Então, que a sua esperança não esteja nas circunstâncias, mas que esteja na esperança. Jesus Cristo é a única esperança. E Jesus, ele fez a esperança nascer, a verdadeira esperança nascer em Natanael. E quando essa esperança nasceu? Quando foi que a esperança, que é Jesus, nasceu em Natanael? Eu destaquei alguns momentos. O primeiro momento foi quando o Espírito Santo envia um discípulo. Eu acredito que você que está desesperançoso, desanimado, Deus vai enviar alguém levando a palavra dele para fazer brotar no seu coração a esperança. Eu creio que nesta tarde, através desta live, Deus pode estar me usando como usou Filipe para gerar no coração de muitos Natanael a esperança no Senhor, não nas suas perspectivas pessoais, a esperança no Senhor. Como nós cantamos aquele hino muito lindo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, a esperança de Natanael nasce quando ele recebe a visita de um discípulo de Jesus trazendo uma palavra. Filipe vai até Natanael. Filipe encontra Natanael e diz a Natanael: nós achamos aquele de que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí, Natanael, ele expõe toda a sua desesperança quando ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe diz: venha e veja. Então, para que a nossa esperança no Senhor nasça, precisamos dar boas-vindas aos discípulos, aos homens de Deus que levam a palavra de Deus para nós e receber essa palavra com fé, com temor. Segunda razão pela qual a esperança nasce em Natanael, porque ele busca o Senhor. Quando ele recebe a visita de Filipe, e Filipe diz para ele que encontrou o Cristo, e ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe faz um desafio: venha e veja. E ele vai, irmãos. No versículo 46, no versículo 46 diz, e 47 diz o seguinte: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Ele se movimentou, ele foi até Jesus, para Jesus ser a nossa esperança,
precisamos receber com fé aqueles que ele nos envia, receber a palavra e precisamos nos mover em direção ao Senhor. Natanael foi, ele saiu de debaixo da árvore, ele saiu daquele desânimo, ele saiu daquela falta de esperança, ele saiu daquele ceticismo e ele foi constatar se realmente aquele homem anunciado por Filipe era realmente o que Filipe estava falando. Mente científica. Ele foi constatar. Se creres, verás a glória de Deus. Queridos, quando a esperança nasce no coração de Natanael, quando ele recebe um homem de Deus, o Espírito Santo leva um discípulo e prega a palavra, quando ele busca Jesus, quando ele se encontra com Jesus, quando ele vai até Jesus, quando ele aceita o convite de Filipe, ele vai, e no versículo 47 diz, Jesus viu Natanael vir ter com ele. Não foi Jesus que foi até Natanael, foi Natanael que saiu do seu lugar de conforto, saiu do seu lugar de depressão, de tristeza, de abatimento, e ele foi até Jesus. E quando Jesus o encontra, quando Jesus o vê, Jesus o recebe, e Jesus fala algo muito poderoso ao coração de Natanael. O Senhor diz a verdade a respeito daquele homem. O Senhor diz para aquele homem o que ele precisava ouvir. Naquele momento, Natanael precisava de um carinho. Ele precisava de que alguém visse o que ele estava vendo. Ele se via um homem bom, ele se via um homem justo, ele se via um homem verdadeiro, mas ele estava sofrendo no meio de uma geração corrompida. Quem mais sofre emocionalmente nessa terra são os justos, porque os justos sofrem. Os justos sofrem. Eles sofrem com a injustiça, eles sofrem de um mundo sem Deus, eles sofrem de um mundo que nega ao Senhor. Nós sofremos, os justos sofrem. E Jesus, queridos, olha para aquele homem e diz o que ele estava precisando ouvir. Ninguém disse para Natanael o que ele queria ouvir. Ele estava querendo ouvir o seguinte: poxa, eu sou bom, eu tenho um coração bom, eu sou um homem de Deus, eu ando correto e a vida está difícil para mim. E o Senhor diz, eu vejo você é um homem bom, Natanael. Você é um homem justo. Não há engano em você. Você é um verdadeiro israelita. Eu quero ministrar a palavra para você nesta tarde. O Senhor te ama. Você tem um bom coração. Deus conhece o seu coração. Eu sei que às vezes as nossas ações, elas dão uma ideia para as pessoas de algo que não somos. Nós reagimos porque nós somos neuróticos, alguns são psicóticos, alguns são traumatizados em tudo. A gente tem uma reação e às vezes as pessoas nos julgam pelaquilo que a gente fala, pelaquilo que a gente faz. Mas Jesus é diferente. Ele nos vê como somos realmente. E por trás dessa capa de pessoas que o mundo e as pessoas em volta te julgam, há uma pessoa de um bom coração. E Jesus vê o seu coração, querido, como viu o coração de Natanael. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o seu coração. E quando Natanael, querido, ele ouve aquela palavra, é uma verdade. E Jesus diz, você é verdadeiro, querido. Você tem um coração verdadeiro. Você é um verdadeiro israelita, Natanael. Natanael abre o coração, nasce a esperança, porque ele viu alguém que viu algo bom nele. Viu algo bom nele. Então, quando nasce a esperança em Natanael? Quando ele se encontra com Jesus. Quarto, quando nasce a esperança em Natanael, quando ele percebe que ele era visto. No versículo 48, Jesus diz, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu, disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Eu te vi. O Deus que me vê, o El Roi, ele está nos olhando. Aleluia, Senhor. O Senhor nos vê. Eu sinto a presença do Senhor nesse momento aqui, querido.
Meu coração sente a presença do Senhor. O Senhor está nos vendo. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. É um Deus que vê. Deus estava vendo Natanael. Deus contempla o justo. Deus ouve a oração do justo. Os justos clamam e o Senhor ouve. Aleluia. O Senhor que ouviu Hagar. O Senhor ouviu Hagar, mas não foi por causa de Hagar. O Senhor ouviu Hagar por causa do justo Ismael, filho de Abraão. O Senhor ouviu. E a Hagar falou, El Roi, Deus que me vê. O Senhor estava contemplando, vendo a vida, os sentimentos e o coração de Natanael. Quando a esperança nasce em Natanael, quando constatamos o que ele constatou. Ele constatou que Jesus Cristo é diferente. Quando ele ouve de Jesus, quando ele percebe que Jesus era diferente. Jesus era diferente do Sinédrio. Jesus era diferente de Caifás, de Anás. Jesus era diferente de Pilatos, de Herodes. Jesus era diferente de todo e qualquer homem que ele tinha conhecido até aquele momento. Ele entende que Jesus é a esperança. No versículo 49 diz, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia. Ele constatou que Jesus é a verdadeira esperança. E por fim, quando a esperança nasce em Natanael, quando ele tem a revelação de que ele verá a glória de Deus. No versículo 50 e 51 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Eu não sei se Natanael estava pensando em Jacó, porque Jacó, ele teve essa visão de ver uma escada para o céu e os anjos de Deus ali e tal. Mas o Senhor está dizendo para Natanael, você vai me ver ressuscitado, aconteceu. E você vai me ver no dia que eu vier buscar a minha igreja. Quando eu aparecer nas nuvens do céu e arrebatar a minha igreja, você vai me ver, porque todo olho o verá. E a esperança nasce no coração de Natanael. A história conta que Natanael foi um apóstolo do Senhor, o Bartolomeu. Ele não teve muita fama, ele é daqueles personagens bíblicos desconhecidos, assim, pouco se fala nele. É um personagem anônimo, né? Pouca referência sobre ele. Mas ele prestou um grande serviço ao Senhor. Ele foi pregar o evangelho do Senhor lá na Índia. Conta essa história, na Ásia Menor. Ele pregou o evangelho lá. E conta-se que ele foi morto esfolado. Há uma linha que diz, teórica, né? Na história, que diz que ele morreu esfolado, ou seja, eu não sei se ele foi esfolado vivo ou mataram ele e ainda tiraram a pele dele. Assim como um açougueiro que ao matar um boi tira a pele, esfola a pele do animal, ele foi esfolado, tiraram a pele de Natanael. Mas aquele homem morreu cheio de esperança. Que você venha construir no seu coração a esperança no Senhor. Como diz o hino do cantor cristão, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
estão firmados no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que a sua esperança não esteja nas suas emoções. Não viva a esperança produzida das suas emoções, porque elas são relativas. Elas mudam de acordo às circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, mas olhe um Deus que pode nos colocar acima das águas. O momento é difícil? É. Não podemos negar a realidade. É difícil? É. Preocupante? É. É preocupante. Mas o nosso socorro está no Senhor. Jesus Cristo é a única esperança. Para mim e para você. E para todos aqueles que, como Natanael, se permite se aproximar de Jesus. Que o Senhor abençoe a você e sua família. Que você tenha uma noite abençoada na paz do Senhor. Eu quero indicar para você, após ouvir essa mensagem, o hino Deus de Promessa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E a palavra, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor está contigo. E outra coisa, Jesus como esperança não significa que Ele vai resolver os nossos problemas. Significa que Ele vai estar presente, nos dando ânimo e certeza de que não estamos só e que vamos superar toda e qualquer circunstância difícil que a vida nos impõe. Deus abençoe vocês. Obrigado por permanecerem até agora. Um grande abraço para todos, em nome de Jesus. Tchau, até quarta-feira, às 17 horas aqui na live. Um abraço para todos. Amém. Tchau.